Legal, gente, estamos de volta e estamos recebendo hoje aqui o advogado e professor Dr. Carlos Vilar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mano? Como vai? E o assunto de hoje é a violência contra a mulher. Eu vou ler aqui alguns dados, só para você de casa ficar ciente do que acontece no Brasil, que muitas vezes nós nem ficamos sabendo. Olha só, apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. 70% das mulheres em situação de violência sofrem agressões semanal ou diariamente, conforme revelam os dados do atendimento realizado de janeiro a junho de 2014 pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180 da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Nos primeiros 6 meses do ano, o Ligue 180 realizou 265.351 atendimentos, sendo que as denúncias de violência correspondem a 11% dos registros, ou seja, foram reportados 30.625 novos casos. Em 94% deles, o autor da agressão foi o parceiro ou familiar da vítima. Alto esses índices, né, doutor? Extremamente alto, sem contar aqueles dados que a gente não tem acesso. Não sabe. Só que algumas mulheres que ainda tiveram coragem de registrar. De levar isso. Doutor, na sua experiência em sala de aula, junto com os alunos, vocês já devem ter levantado. Por que só parte das mulheres vítimas de violência procuram as delegacias e fazem denúncias? Mara, muitas delas são dependentes economicamente do marido. E aí fica difícil, ela vai eventualmente fazer uma denúncia contra o próprio marido, contra o próprio esposo, e depois vai ficar numa situação econômica inviável. Às vezes ela fica sem ter o que comer, às vezes ela fica sem ter como cuidar dos filhos. Normalmente ela fica numa situação de desamparo total. E muitas vezes ela deixa de fazer a denúncia por conta disso. E tem outro dado também, doutor. Eu acredito que tenho certeza que vocês já levantaram isso. Tem a questão moral, né? Ah, sim. O tabu, a vergonha da exposição, né? Existe inclusive um nome técnico para isso, chama-se o escândalo do processo, o estreptojudício. Mas isso eu conto, e a vizinha, e a minha família. Então ela muitas vezes ela prefere chegar no trabalho junto aos familiares e sair com uma mentira esfarrapada. Caí, me machuquei. Não é por aí, doutor? Normalmente é isso que acontece, até porque, como os próprios dados revelam, né? 78% dos agressores são os próprios maridos, dentro de casa. Ou seja, geram todo um problema familiar, né? Normalmente é o marido ou o chefe de família que está batendo na própria esposa ou na própria filha. E o pior não é nada, que os dados mostram também que uma boa parte dessa violência, ela é compartilhada, não, vivenciada pelos filhos. Infelizmente, eles acabam As crianças acabam presenciando todo esse ato aí, que deve ser extremamente prejudicial, né, doutor? Um dano psicológico, às vezes, irreversível para uma criança que se depara com uma situação de violência dentro de casa, né? A própria mãe sendo surrada pelo pai, normalmente embriagado, né? Chega nesse estado, o famoso machão de cozinha, machão de cozinha. Chega em casa e acaba... Dentro da lei, doutor, como é que pode enquadrar isso aí? Quais são Quais são as formas de violência doméstica contra as mulheres? Como é que ela se enquadra dentro da lei? Na verdade, a lei ela não traz só a violência física, ela traz também a violência psicológica. Por exemplo, uma perseguição contumaz da mulher. Aquele cidadão extremamente ciumento, ele é um agressor também doméstico. Pode ser inclusive o ex-namorado, a lei não faz diferença entre marido, ex-marido, namorado ou ex-namorado, todos eles podem ser sujeitos ativos dessa violência contra a mulher. A violência pode ser patrimonial, quando o cidadão se apropria dos bens, né? E pode ser também moral, quando ele não bate, mas eventualmente xinga com condutas reiteradas de humilhação à sua esposa, ou denegrindo a sua imagem, expondo vídeos na internet, que é uma coisa que infelizmente acontece hoje diariamente, a gente vê notícia toda hora disso acontecendo. Então, são várias as formas de violência, não está restrita à mulher que apanha do marido. Aquela pessoa extremamente ciumenta, homem, marido, companheiro, namorado, que faz aquela pressão psicológica no ambiente de trabalho da mulher.
o ambiente de trabalho, a violência doméstica, ela não se restringe ao âmbito do lar. Ao local ali, né? Eu posso, por exemplo, ter um relacionamento com uma mulher que trabalha e eu chego no ambiente profissional dela e faço Tocando terror. Arranco pelos cabelos, já vimos vários casos assim. Ameaça colegas de trabalho, represálias com o chefe, eventualmente até colegas mais próximos ali, eles acabam acontecendo. O que a lei preconiza, doutor Carlos? Em relação a tudo isso, o que há de se fazer? Vamos voltar um pouquinho. O que a Lei Marinha da Penha, que é a lei número... 11.340 Isso. de 2006. Ela é nova, né? 2006. 2006, né? 2006. O que ela preconiza? Em relação à violência, a mulher sofrendo uma dessas hipóteses, seja física, psicológica, ela deve procurar as autoridades competentes, a delegacia da mulher ou até mesmo o Ministério Público, a vara especializada em violência doméstica. Nós temos uma vara especializada nisso, um juiz que está lá a postos para analisar esse tipo de denúncia. Então, a mulher cabe ali levar isso às autoridades competentes, o que infelizmente muitas vezes acaba não acontece. Nós temos inclusive aqui em Curitiba uma delegacia especializada. É a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher, né? Prende um cidadão? Na verdade, a lei Como é que funciona? A lei estabelece que deve ser feita uma tentativa antes de estabelecer uma medida alternativa diversa da prisão, para só depois prender esse agressor. Lógico, se o caso for grave, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o cidadão vai ser preso imediatamente, né? Até mesmo se for hipótese de flagrante delito. Mas se a mulher vem sofrendo humilhações constantes ou ameaças, por exemplo, por telefone celular, ela vai registrar essa denúncia, um juiz vai poder decretar uma medida alternativa diversa da prisão, por exemplo, afastamento do lar, afastar o cidadão até 50, 200, 300 metros, inclusive até a possibilidade de Isso quem vai determinar é o juiz. O próprio magistrado, exatamente. O próprio magistrado. O delegado ele vai pedir, mas quem vai determinar a decisão final será do juiz. O que a gente acompanha através da mídia, através dos noticiários, é que quando um delegado, um juiz vai intermediar, ele já está numa situação que o relacionamento já não existe mais. E muitas vezes não dá tempo hábil, né? Não. A mulher acaba sendo vítima, sendo assassinada brutalmente, né? Se houvesse um trabalho preventivo, eu acho que talvez diminuiria esses índices. Infelizmente não existe esse trabalho preventivo, né? O que existe é o trabalho repressivo, depois do que já ocorreu a violência. Não existe o Estado acaba não interferindo na vida do casal até que isso seja levado a uma autoridade. Existe uma pegada aí de machismo aí, né, doutor? Sem dúvida. Porque em casa quem manda sou eu, né? No Brasil, a gente tem um lance machista muito forte, né? Veja, isso é nítido e evidente, né? A gente não vê casos aí de mulheres espancando homens, a gente só vê o caso inverso. Lógico, vez por outra você se depara com essa situação, mas não é a regra no Brasil. Olha, eu sofro na minha casa, viu, doutor? O senhor sofre? Sofro, doutor. Ela diz o seguinte, você tem que lavar a louça hoje. Mas ela não bate ainda. Não. Eu vou lá e lavo. Sim. É bom para as unhas, viu? É bom, deixa a unha limpinha. Qual seria... No mundo quase perfeito, onde a informação tivesse já chego a todas as mulheres, qual seria o procedimento correto, doutor? O procedimento em hipótese de violência? Exatamente. Ela deve se dirigir à delegacia da mulher, fazer o registro dessa ocorrência, fazer o boletim e levar isso adiante, não desistir. Muitas mulheres buscam desistir no meio do caminho. Aí fala, eu me reconciliei, eu quero tentar tirar a queixa, né, que é o que a gente costumeiramente fala, mas hoje não é mais possível. Isso a mulher deu o início ao processo. Ficou registrado. E agora o cidadão vai responder. Essa decisão foi de 2011 e desde então o Superior Tribunal de Justiça entende que não vai voltar atrás. Olha, tá certo, porque veja uma coisa, existe a pressão, né? Depois que o camarada leva uns tombos lá na delegacia, ele vem cá, meu amorzinho, né? E de fato acontece. Eu vou mudar, não bebo mais, né? Não debato mais todo dia, agora só no final de semana, né? De fato acontece. E isso agora não, a lei diz que, os tribunais entendem que não vai fazer diferença. Ele vai ter que responder. Fica registrado. Vai registrar, ele vai sofrer um processo, ele vai ter que contratar um advogado, vai se incomodar. Não tem mais como ele voltar atrás, uma tentativa de reconciliação falsa só para se livrar do processo. Vários casos são assim. Infelizmente, isso tem o outro lado também, né? Muitas mulheres depois ficam sem amparo econômico e falam, bom, se eu deixar ele preso,
eu não vou ter sustento na minha casa. É aquela ruim com ele, pior sem ele, doutor? Infelizmente, será que vale realmente isso? Os tribunais hoje entendem que não é possível, mas existe essa discussão. Desde 2011, essa discussão ainda persiste nos tribunais, né? Eu vou deixar o cidadão preso e vou ficar sem o provedor do meu lar, né? A justiça protege essa mulher depois dela ter feito já dado o pontapé inicial, a primeira acusação? Não porque ela é vítima. Ela é vítima. A gente sabe que o cidadão ciumento, ele vai querer, a casa é minha, eu vou entrar, eu vou brigar. O que a justiça prevê em sendo descumprida a medida protetiva, por exemplo, afastamento do lar, né? A decretação da prisão preventiva do agressor. Mas depois de descumprida. A gente tem vários casos de famosos aí, que a gente pensa que violência doméstica acontece só no âmbito da favela, e não é isso que acontece, não, né? claro que não. Tem atores aí da Rede Globo 2, inclusive, não vou citar nomes, que são ali, tem medidas protetivas. A atriz chega, o ator tem que sair do lugar, porque eles não podem ficar no mesmo lugar. Aqui a gente fala amplacê, mas a gente sabe que dentro dos melhores não, de famílias mais bem instruídas, abastadas, também acontece, né? É que ali, na verdade, eles contornam de uma forma diferente, né? Muitas vezes a mulher não é dependente, então ela tem aquela coragem de dizer, olha, me bateu, hasta la vista, baby, né? Eu já tenho a casa dos meus pais, tenho o meu apartamento, eu me viro. Já a mulher, infelizmente, a coitadinha que depende do cafajeste, ele acaba sofrendo mais, né, doutor? Infelizmente. O que você acha daquela medida? Tem algumas cidades do Brasil, eu não sei se já existe jurisprudência, que é aquela... monitoramento eletrônico. Exatamente. Com GPS. O cara chega perto, lá, aperta o botãozinho. A mulher anda com o dispositivo na bolsa. Isso. E a partir do momento que existe uma aproximação do agressor, esse dispositivo informa imediatamente a vara e o juiz sabe que aquela medida foi violada, a medida protetiva, e aí, a partir daí são tomadas as providências cabíveis, inclusive com a decretação da prisão. O que você acha dessa medida, doutor? Veja, será que funcionaria em todo o Brasil? Será que nós estaríamos realmente preparados? Nós, quando eu digo, são as delegacias e as entidades que cuidam, né, que protegem. Será que teríamos condições de suprir a demanda de tantas campainhas sendo apertadas ao mesmo tempo? O fato é que a experiência nos mostra que em Minas Gerais foi positivo. Então, eu acredito que sim, seria bom, mas lógico, a gente deveria ter todo um aparato judiciário e aí demanda também um investimento público num setor que normalmente é esquecido, né? Proteção de minorias, como é o caso de mulheres vítimas de violência. Mas eu acho que valeria a pena, porque não é só a mulher que está em risco aqui. É a família, são os filhos, né, que também, nós aqui estamos falando da violência contra a mulher, mas muitas vezes as crianças também são violentadas tão ou mais do que as próprias mães, né? Tem homens que descontam muitas vezes nos próprios filhos. Tem que levar em consideração, Mário, que a violência aqui não é só contra a esposa. É contra qualquer mulher que esteja no âmbito qualquer mulher. Pode ser a avó, uma senhora idosa que é cuidada pelo filho, pode ser uma filha menor, pode ser uma série, não é só a mulher, né? Um casal que já namora há algum tempo pode ser considerado também uma violência nesse trâmite aqui, doutor? Essa é uma pergunta recorrente, né? O namoro, de fato, caracteriza. Caracteriza. Porque tem homem mesmo que eles não tenham coabitação. Mesmo assim. Porque tem homem que é louco, né? Tá namorando a menina ali, ela... Perseguição contumaz. Se ela diz não, pô, o cara fica maluco. 1000 mensagens de texto. Aqui, esses tempos, alguns meses atrás, nós tivemos um caso terrível num shopping aqui foi São José dos Pinhais, São José dos Pinhais, que o cara matou a menina. Pois é. Que loucura isso, né? Que loucura isso, hein? Isso é uma realidade que os dados nos mostram. Bom, essa medida protetiva aí, quem vai delegar é o juiz, né? A medida, sim, o juiz vai determinar. Sim. Ele que vai determinar. Isso. Quais são as medidas hoje? O afastamento do lar, a não aproximação da vítima, inclusive podendo combinar até com pagamento de pensão alimentícia, tem essa possibilidade, né? Afastamento de determinados lugares, por exemplo, não poder comparecer ao local de trabalho da vítima. Além disso, a fixação de um valor, né, a título de pensão alimentícia, dentre outras medidas que o juiz pode entender diante de um caso concreto. Vai depender do que a mulher faz, qual é a atividade que ela tem, qual é a modalidade de contato. Outra possibilidade é que ele pode determinar que a pessoa não mantenha nenhuma espécie de contato, inclusive telefônico. Então o cara não pode nem ligar para a mulher para tentar manter qualquer espécie de contato, sob pena de ser preso. No caso de uma separação dessa aqui, como é que o magistrado vê a questão dos filhos?
Os filhos vai depender muito da questão da idade dessas crianças, né? Até 12 anos ali elas normalmente ficam com as mães e depois dessa idade elas já passam a ter uma opção de escolha um pouquinho maior, né? Então, mas até ali, os 12 anos normalmente ficam com a mãe, porque as crianças nessa faixa etária entendem normalmente a jurisprudência que é melhor que elas fiquem com a mãe, a não ser que, lógico, a mãe seja que pratica violência contra as crianças ou alicia. Doutor, você falou que a maioria das mulheres tem medo de entrar com ação contra os seus companheiros por medo de perder a questão financeira. A questão financeira. Mas ela já não tem diretamente um direito a uma pensão de ela alimentos? Tem, mas muitas vezes aquele cidadão que bateu não tem condições de pagar. E aí eu não vou ter de quem cobrar, né? A famosa vitória de pirro, eu ganho e não levo. Porque eu vou ganhar, vou ter uma decisão judicial dizendo que ele tem que me pagar, mas ele não tem trabalho. E se ele não pagar, ele vai preso. Ele vai, e aí, se ele vai preso, aí não paga de vez. Não né? paga de vez, e aí não tem como, nem auxílio. E até eu acho muito engraçado essa medida da justiça, que eu acho que é uma das poucas, né, que o cara vai preso na hora. É a única possibilidade hoje em dia de prender alguém por dívida civil, né? Né? Engraçado isso, né? E aí o cara não tem como pagar, porque ele está preso. E agora? Como é que eu faço? Estou preso? Pois é, daí ele vai pedir auxílio, reclusão, enfim, a família vai atrás. Complicado isso, Complicado, mano. Aqui em Curitiba, quem trata essa questão é a vara de família. O Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esse é o nome. É uma vara específica. É uma vara especializada para os casos de violência. Os casos de separação sem violência são da vara da família. Digamos que a mulher já entrou com uma ação de separação ou já pode pedir o divórcio? Pode pedir divórcio direto hoje. Pode, não precisa. Não. Antes era o desquite. Isso, o desquite já não existe mais. Depois era a separação. E depois o divórcio. Depois o divórcio. Hoje já é possível pedir divórcio. E tem que esperar prazo ou não? Salvo engano, não é exatamente meia hora, mas 2 anos para pedir o divórcio, né? Para que você tenha o divórcio direto, né? Digamos que ou não existindo mais convivência, né? Entrou com ação pedindo separação. Pode em qualquer momento dessa ação o casal se arrepender do que fez e pode, porque existe se reconciliar. uma audiência para isso, que é uma audiência conciliatória onde eles vão discutir. O juiz vai perguntar, vocês realmente querem se separar? Esse é o objetivo? E aí elas vão ter que dizer. Muitos casais, às vezes, nessa audiência, acabam voltando atrás. É até interessante assistir. Eles acabam ali entendendo que aquele não é o momento, na frente do juiz e acabam voltando atrás. Desculpe te bati sem querer. Enfim. Não sei, Mas às vezes é um momento de reconciliação, né? O juiz é obrigado por lei a perguntar isso, Mário. Né? Faz parte. Faz parte. Só quero lembrar você que a faculdade OPET, ela também mantém um núcleo, né, doutor, de atendimento à comunidade? Exatamente, o núcleo de prática jurídica, ele é o responsável para essas ações envolvendo divórcio, pensão alimentícia, ele fica localizado na rua Nilo Peçanha, 635, atendimento ao público nos horários. Muito bacana. Bom, eu ia entrar com outras questões aqui, doutor, mas eu acho que não é pertinente à questão da violência, mas voltamos na outra ocasião falar sobre vara de família, porque tem a questão da guarda, tem a questão da distribuição de patrimônio, dos bens, né? Porque tem mulher que ganha mais que o homem. Sim. Né? E aí, como é que fica? O homem pode pedir pensão para a mulher. Sério, é importante, isso atualmente não existe. Que beleza mais, né? isso. É possível eu pedir pensão para minha mulher se ela ganha minha mulher ganha 50 mil. E é possível. E eu ganho menos? Quer separar de mim? Pode separar. Veja, a Constituição diz, todos são iguais, homens e mulheres em direitos e deveres. Se a minha mulher ganha mais e eu não tenho condições, eu posso pedir pensão, desde que demonstrado o binômio necessidade de um, possibilidade do outro. Então, eu demonstrando a minha necessidade e ela demonstrando a possibilidade, isso vai ocorrer. E já vi ocorrer, Mário. Já viu? Na prática? Já vi na prática. Que beleza. E é uma vida mansa para o cidadão. Alguns, né? A gente não está acostumado, mas veja, é um ranço machista. Porque por que a mulher pode pedir e o homem não pode pedir, né? Tá certo, então, né? As mulheres não querem direitos iguais? Ah, certo. Tá certo. Quem somos nós para dizer conta? Doutor Carlos, obrigado pela sua presença. Até um próximo programa. Eu que agradeço, Mário. Obrigado.